Oi, gente, bom dia, sejam bem-vindos à nossa apresentação. Nós somos do curso Composição de Interior e o nosso tema é Luz e Saúde, integração da iluminação natural e artificial ao projeto arquitetônico. Nós fizemos uma análise da Biblioteca José de Alencar, que fica na Faculdade de Letras do UFRJ. Meu nome é Vitória, eu sou pesquisadora voluntária, junto com a nossa pesquisadora bolsista Tamires e a nossa professora orientadora Patrícia. É importante lembrar que nós fazemos parte do edital PIBIC de 2020, então o nosso projeto de pesquisa ainda está na fase inicial. Nessa etapa inicial, o nosso objetivo foi avaliar as condições de iluminação natural e artificial da biblioteca, analisando as questões de luminância, ofuscamento, o layout e o conforto ambiental, tomando por base nossos artigos e normas de iluminação para interiores. A partir disso, nós pretendemos estabelecer recomendações de projeto que visem o conforto visual, os aspectos emocionais, econômicos e ambientais da luz. A nossa metodologia partiu da nossa visita ao local, onde nós fizemos um levantamento de fotos, uma análise da situação atual e as medições prévias de luminância. A partir daí, nós ressaltamos os problemas existentes e utilizamos a simulação computacional como um instrumento de auxílio à pesquisa, para, por último, podermos elaborar uma análise crítica desses resultados, a fim de encaminhar o projeto de pesquisa para as próximas etapas. Então, por que luz e saúde? Diante do nosso cenário atual de pandemia, na expectativa de como vai ser o futuro dessa arquitetura no mundo pós-Covid-19, nós sabemos que as questões relacionadas à saúde do homem passaram a ter maior importância, assim como a utilização dessa iluminação natural e artificial e o significado que essa luz tem na qualidade de vida das pessoas. Isso se tornou um fator relevante para o projeto que deve ser agregado de forma mais incisiva a partir de agora. Em 2020, a Comissão Internacional de Iluminação definiu o conceito de luz integrativa, que ela é focada no bem-estar do homem. E para que essa luz tenha um efeito positivo na saúde do homem, ela precisa englobar os efeitos visuais, que são parâmetros quantitativos definidos por norma, os efeitos emocionais, que são luzes que geram ambiência, e os efeitos biológicos, que são a influência dos espectros de luz nas reações fisiológicas do ser humano. Então, sabendo que os efeitos visuais são parâmetros quantitativos diretamente relacionados à visão, nós trouxemos aqui, focado na biblioteca, um pedaço da norma, onde ela fala o lux, que é a quantidade de luz necessária, o UGR, que é o índice de ofuscamento permitido, e o índice de reprodução de cor, que é o RA, para cada uma dessas atividades da biblioteca. À direita nós temos um exemplo dos efeitos emocionais. Como vocês podem ver na imagem, a luz artificial integrada à luz natural, assim como o efeito que ela está dando no painel, gera uma emoção diferenciada para o ambiente. Nos efeitos biológicos da luz, nós temos estudos ainda recentes de como a luz pode impactar para o bom funcionamento do corpo humano. Em 2002, foram identificados que, para além da visão, o olho humano possui células na retina sensíveis à luz. Os pesquisadores identificaram que essas células fotorreceptoras, elas são responsáveis pela produção de hormônios como a melatonina e o cortisol. Então, no olho nós temos o efeito visual, que são os cones de cor e os bastonetes, que traduzem a informação de luz para formar imagens, que são o que nós enxergamos. E nós temos o efeito não visual, que são as células fotorreceptoras da retina, que traduzem a informação dos espectros de luz para a glândula pineal, que vai produzir os hormônios, que nesse caso aqui são a melatonina, que é o hormônio responsável pela sensação de sono, e o cortisol, que é responsável pela sensação de ficar em alerta, ou seja, mais acordado. Sabendo disso, pode-se avaliar qual a influência da luz no ciclo circadiano. O ciclo circadiano é um ciclo biológico de todo ser vivo num período de aproximadamente 24 horas. E para o bom desempenho do corpo humano, é bom que esse ciclo seja respeitado para manter os hormônios em equilíbrio e tudo mais. A gente sabe que a luz é uma energia radiante, são os comprimentos de onda que o nosso olho pode captar. Essas ondas elas são compostas por espectros diferentes de cores. Por exemplo, a luz do dia ela emite maior energia no espectro azul. Agora, evolutivamente falando, nós fomos programados para estar em alerta durante o dia e em repouso durante a noite. É por isso que o espectro presente na luz do dia, em maioria azul, nos dá informação para ficar em estado de alerta, porque nós vamos produzir o cortisol. Assim como, da mesma forma, conforme vocês podem ver na imagem, conforme
a concentração do espectro azul vai diminuindo, nós vamos desacelerando para entrar em estado de repouso e poder produzir a melatonina. Para exemplificar, nós trouxemos aqui gráficos ilustrativos da concentração dos espectros, que eles variam de acordo com a fonte luminosa. Vale lembrar também que quanto maior a variedade de espectro de cor de uma fonte luminosa, melhor é o índice de reprodução de cor dessa luz. Agora, avaliando os gráficos, nós podemos ver que a luz do dia ela tem uma ótima variação dos espectros de cor. Isso significa que ela vai ter um ótimo índice de reprodução de cor. Enquanto a lâmpada fluorescente neutra, ela tem alguns picos ali, como vocês podem ver, em espectros de cor, no laranja, no verde, no azul, enquanto a luz de LED ela tem uma boa variação, mas ela possui o espectro azulado em maior concentração. O que isso significa? Significa que o excesso do espectro azul vai fazer com que o seu corpo produza hormônio para ficar em estado de alerta. Isso é bom quando você precisar da luz de LED para atividades de concentração, para atividades que você precisa ficar em alerta, mas isso pode vir a ser prejudicial numa exposição em excesso a essa luz de LED, como por exemplo, se você estiver se preparando para dormir no seu quarto com uma luz de LED que tenha muita concentração no espectro azulado. Isso vai fazer com que você produza cortisol na hora errada. Isso causa uma cronorruptura do seu ciclo circadiano e então acaba sendo prejudicial. Mas no geral, a luz de LED ela seria boa para atividades de concentração. Bom dia! Agora entramos no item 1 da nossa metodologia, que é o levantamento de fotos e análise da biblioteca. E podemos observar os fatores favoráveis, que é a sua própria arquitetura, luminárias bem distribuídas, a presença de iluminação natural através desses janelões nos prismas e nas seteiras, que são essas janelas menorzinhas, que contribuem para a iluminação integrativa e economia de energia. Agora, observando os fatores desfavoráveis, podemos observar a falta de manutenção, iluminação natural e vistas obstruídas com esses papéis, percepção de carga térmica, ou seja, desconforto ambiental, desconforto térmico, e luminárias com lâmpadas de tecnologia fluorescente, que é uma tecnologia ultrapassada. E agora entramos no item 4 da nossa metodologia, que é o estudo de caso à Biblioteca José de Alencar, que fica localizada na Faculdade de Letras da UFRJ. E escolhemos essa biblioteca para fazer esse estudo porque, além de se tratar de um ambiente bastante conhecido entre os discentes e docentes da universidade, é também um ambiente de estudo, de curta ou longa permanência, fazendo-se necessário um certo cuidado na hora de projetar essa iluminação, de forma que seja eficiente, confortável, sustentável e que não seja prejudicial à saúde desses usuários. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para a posição do norte, que esse dado nos diz que a fachada frontal da biblioteca, onde se encontram os grandes janelões, onde tem essa mancha amarela que está representando a luz natural que adentra a biblioteca, é uma fachada noroeste, ou seja, o sol da parte da tarde que passa por esses janelões. É um fator importante, é um dado importante se observar, porque isso justifica a sensação de excesso de carga térmica, a sensação de desconforto ambiental, desconforto térmico dentro da biblioteca. Bom, e aqui vocês podem observar essas duas imagens são da simulação computacional, o Dialux-Evo, que foi a plataforma que escolhemos para estudar e fazer simulações tanto de luz natural quanto de luz artificial. É uma plataforma específica para esse estudo de iluminação que eu me dediquei a aprender durante toda a nossa pesquisa para fins de estudo, e com essa plataforma, com essa simulação computacional, podemos ver a similaridade entre os resultados dessa simulação computacional e os resultados das medições feitas presencialmente na biblioteca. E aqui eu
falando um pouco mais sobre o Dialux Evo, né? Ele é um software gratuito, tanto para alunos quanto para professores, de simulação estática. O que é simulação estática? Esse software, ele simula, ele faz uma simulação por vez. Quando você vai fazer a simulação, você escolhe um dia, um horário e um local para fazer a simulação. Se você quiser outro dia, outra hora, outro local, você refaz a simulação, né, e o cálculo de iluminação, porque também são fatores que interferem nesse resultado. Foi criado para ser uma ferramenta digital de fabricantes de luminária. Então, criando esse elo, né, a plataforma cria esse elo entre essa fábrica de luminárias e também os profissionais, né, os designers, os arquitetos e projetistas de iluminação. É um software que faz desde modelagem a cálculos rápidos e apurados de iluminação natural e artificial, até a renderização para a apresentação final. Na direita, vocês podem ver uma imagem da modelagem da biblioteca, e na direita é uma imagem do site do Dialux, mostrando como que é a cara, né, a configuração desse programa. Bom, e aqui a gente começa apresentando para vocês as simulações feitas nesse software, né? Para estudo, escolhemos 2 momentos diferentes do ano para fazer essa simulação. Uma no verão e outra no inverno, para estudos comparativos de como que essa luz natural, principalmente a natural, né, se comporta em diferentes épocas do ano. E escolhemos o dia 15 de dezembro porque foi o dia que a professora Patrícia, a nossa orientadora, e a aluna Vitória puderam ir pessoalmente fazer uma visita à biblioteca para fazer o levantamento desses dados. Então, aqui nesse primeiro momento, eu mostro para vocês a simulação feita com a luz natural e a luz artificial. Então, as luzes nesse momento estão acesas. E podemos observar nessas mesas redondas aqui, próximas ao janelão, né, daquele prisma mostrando o jardim interno, um resultado entre 900 a 1100 lux. Já no espaço 2, onde as mesas se encontram um pouco mais afastado do janelão, né, ou seja, com menos luz natural, né, com menos passagem dessa luz natural, uma quantidade de 800 lux. Agora, mostrando para vocês a simulação ainda no verão, ainda no dia 15 de dezembro, às 11 horas da manhã, só que nesse cenário apenas a luz natural, né? Ou seja, as luzes artificiais, as luminárias estão desligadas. E podemos observar nesse espaço 1 das mesas redondas, onde está mais próximo da entrada de luz natural, uma quantidade de 300 a 400 lux. Ou seja, já pode-se observar uma quantidade menor de luz, né? Ou seja, uma quantidade menor de luz. E no espaço 2, né, onde se encontra menos luz natural, uma quantidade menor ainda de lux, de 20 a 40 lux. Então, se a gente for lembrar do que a Vitória falou antes, que é o nosso parâmetro, né, a NBR 8995, que é um parâmetro que nos diz a quantidade de lux, podemos observar que nesse momento, né, no verão, a biblioteca se encontra nesse padrão de 200 a 500 lux. Apenas no momento onde se encontra somente a luz natural, não tem um apoio da luz artificial nesse espaço 2, a quantidade de lux ficou um pouco menor. Ou seja, fazendo-se necessário um apoio da luz artificial nesse local dessas mesas aqui onde está mais afastado da luz natural. Bom, e aqui são as medições feitas precisamente com o auxílio do luxímetro no dia 15 de dezembro de 2020, às 11 horas. Aqui na esquerda eu trago para vocês exemplos, né, do que é esse aparelho, do que é esse luxímetro. É esse aparelho luxímetro que faz a medição da quantidade de lux. Bom, e aqui, né, como resultado, nessas 2 mesas aqui próximo ao janelão, esse aparelho luxímetro, né, apontou de 900 a 1000 lux. Já nesse canto das mesas quadradas aqui, que estão mais distante da luz natural, entre 600 a 800 lux.
lux. Então, podemos observar que o cálculo feito, as medições feitas com o luxímetro presencialmente na biblioteca, não foi um resultado tão diferente do resultado das simulações, né? Foi um resultado parecido, considerando que aqui, né, no dia presencial, aqui esses resultados, né, são feitos de acordo com a condição climática do dia, de acordo com a condição de manutenção das luminárias e daquelas janelas obstruídas. Então, esse resultado foi feito da forma que a biblioteca foi encontrada naquele dia. Bom, e aqui eu trago para vocês agora a simulação feita no inverno. Escolhemos o dia 21 de junho de 2021, às 11 horas, ou seja, no mesmo horário, no horário da manhã. E nesse cenário, a luz natural e a luz artificial. Podemos notar aqui nessas mesas redondas, próximo do janelão, a quantidade de 1.200 a 1.300 lux. Já aqui nas mesas mais afastadas da luz natural, a quantidade de 800 lux. Então, vocês podem observar que não foi um resultado tão diferente do resultado do verão. E agora, aqui num cenário somente luz natural, podemos observar nessas mesas redondas, próximo ao grande janelão, né, que passa essa luz natural, de 400 a 500 lux. Já nas mesas quadradas, afastada dessa grande quantidade de luz natural, uma quantidade de 40 lux no eixo dessas mesas aqui. Então, podemos observar também que as simulações feitas no inverno não foram tão diferentes das simulações feitas no verão. A simulação somente com a luz natural, nesse espaço 2, né, onde não tem tanta entrada de luz natural, a luz natural não foi suficiente. Seria necessário o apoio da luz artificial aqui. Então, nossa conclusão preliminar, né, do início da nossa pesquisa, do início do nosso estudo, de acordo com as medições feitas presencialmente, em conjunto com as análises em simulação, concluímos que as condições da biblioteca atendem à norma de iluminação prevista na NBR 8995. E, apesar da iluminação adequada à norma, encontramos outros fatores que podem influenciar negativamente o conforto ambiental e a economia de energia. Excesso de radiação solar. O excesso de luz natural, somado à luz artificial presente, pode causar ofuscamento. O excesso de radiação solar causa desconforto térmico, portanto necessita de proteção solar. Além do desconforto térmico, né, o excesso de radiação solar, o excesso de luz natural, pode causar também danos aos mobiliários, né, a mesa, a bancada, né, ou então aos computadores que estão presentes na biblioteca. A atual fonte de luz artificial está em lâmpadas fluorescentes tubulares. Há necessidade de atualizar para a tecnologia LED, adaptando a iluminação para o espectro ideal, né, para a atividade que é exercida na biblioteca, e, consequentemente, impactando para a economia de energia. Para melhor aproveitamento da luz natural e das vistas, pode ser necessário mudanças no layout, ou seja, mudanças de posição, né, desses espaços de estudo, desses espaços de consulta no computador, né, e para propor medidas efetivas, a próxima etapa da nossa pesquisa, do nosso trabalho, deverá realizar questionários com os usuários da biblioteca. Em sequência, trazemos aqui as referências bibliográficas que fizemos nessa pesquisa. E, por fim, agradecemos a sua participação. Muito obrigada.